Uma das coisas que mais nos perguntam sobre a construção de motorhomes é: ônibus ou caminhão? A gente não pode responder com total certeza, porque vai muito do projeto de cada um. Mas o que a gente pode fazer é mostrar os prós e os contras de cada um dos dois. Então, se você gostou do assunto, já deixa o like aí embaixo e inscreva-se, ative o sininho para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Começando pelo ônibus, uma das coisas que o pessoal sempre fala pra gente, quem tem ônibus, que prefere o ônibus do que o caminhão, é questão de conforto. Seja uma direção e um câmbio mais macio, ou mesmo a suspensão. Uma coisa que a gente pode falar que demonstra bem isso é quando a gente comprou a relação diferencial para o nosso eixo, quando a gente trocou. Ou para o ônibus, ela tem a construção silenciada, como, não sei como diz. E para o caminhão não, eles não se importam com barulho, não se importam com conforto. Esse é um pró para escolher o ônibus. No meu ponto de vista, acho que um dos lados interessantes também de se ter ônibus é que ele já tem a estrutura toda pronta. Então principalmente se você pegar um modelo que tem um banheiro lá atrás, você jogou um colchão ali no chão, você tá viajando. Já dá para aproveitar um pouco do que se você pegar só um caminhão com um baú, por exemplo. Outra coisa legal é que ele já é todo estruturado. Então esse daqui até que não tem os bagageiros aqui de cima, mas a gente já viu projetos onde a pessoa aproveitou o bagageiro para fazer os móveis superiores e ficou muito bonito. Esse aqui é um ônibus escolar, né? Então já é um adianto. O único trabalho que você teria é fechar algumas janelas caso você não queira isso tudo aberto. Porque é muita raça de janela. Mas, tendo já essa carcaça de fora, é só você vir com o isolamento térmico. Por ele ser bem espaçoso e ser aberto com a parte da cabine, você consegue fazer um projeto bem amplo. Aproveitando, dependendo do modelo, as cadeiras da frente para uma dinette. É um ambiente aconchegante por ser espaçoso, mesmo no micro-ônibus. Só que alguns desses prós acabam sendo contras também. Um pequeno detalhe também que pode ser um pouquinho chato da construção em relação a um baú: o baú é reto. O ônibus, como na van também, geralmente é arredondado. Então você vai colocar uma parede, você tem um pouquinho de trabalho para encaixar ela ali. Não é só cortar no esquadro e colocar. Mas acho que isso também é o de menos. Porém, no quesito isolamento térmico, se você quer ir para lugares muito quentes, muito frios, essa estrutura do ônibus pode acabar te atrapalhando. Por mais que você invista num bom isolamento térmico, sempre terá essa lata para conduzir a temperatura para dentro. E essa abertura para frente com para-brisa que é muito grande, dificulta muito ter um isolamento 100% eficiente. Se vocês repararem, o teto desse ônibus é de fibra. Ele está aqui na oficina do meu irmão para conserto e não tem isolamento nenhum. Uma barra de ferro colada com a fibra, ou seja, a fibra esquenta aqui e esquenta tudo para baixo. Aqui seria o caso de você rebaixar um pouco mais o teto e fazer um isolamento total aqui. Sem contar que essa abertura com a cabine, se você pensa em enviar o teu veículo, tua casa, para outros continentes através de envio marítimo, né? Você fica um pouco à mercê de quem vai dirigir o teu veículo, porque você tem que entregar a chave do carro para ele. E ele vai ter acesso dentro da sua casa. Em muitos casos acontecem roubos, depredação, bastante coisa ruim dessa parte do envio marítimo. A questão do teto arredondado também pode ser que te dê um pouquinho mais de trabalho para fixar as placas solares. Um outro lado positivo também do ônibus é que geralmente ele tem as tulhas inferiores. Então você já tem toda essa armação pronta para colocar a tua caixa de água, detrito, ou mesmo fazer de tulha. E agora o caminhão. Será que eu vou puxar um pouquinho de sardinha pro Excel? Bom, a nossa escolha do caminhão foi basicamente o off-road. A gente quer fazer trilha? Quem sabe?
Se tiver mais gente pra ir, quem sabe. Mas não é o foco. Só que a gente quer pegar estradas mais complicadas. E isso o ônibus não iria dar pra gente. O chassi do ônibus sendo rígido, ele não torce. Isso faz no off-road ser muito ruim. E o caminhão, tendo o 4x4, a gente conseguiu instalar guincho, os bloqueios, fica mais alto do chão, a altura do solo. Tudo isso foi crucial para nossa escolha. Tem o lado negativo que você tem que construir a estrutura, como eu falei no ônibus, ela já está pronta, é só você vir com isolamento. No caminhão você pode comprar um baú de alumínio e acaba tendo a mesma situação do ônibus, mas você ainda tem que ter esse gasto. E foi uma das coisas que nos falaram também dessa diferença de ônibus para caminhão, é que eles acharam que o custo de se adquirir um ônibus era muito inferior quando pensava em caminhão, mesmo sendo 4x2. Nós não chegamos a pesquisar porque ônibus, principalmente 4x2, não estava dentro dos nossos planos. Então eu não tenho como passar essa base, mas eu sei que tem ônibus aí que você compra com 15 mil reais e caminhão geralmente vai estar um pouco acima, ou os que estão mais baratos eles vão estar numa condição um pouco pior. E aí tem a questão que o isolamento térmico do caminhão acaba ficando muito melhor, porque você consegue fazer algo totalmente sem estrutura metálica, como é o nosso caso. E no envio marítimo, que foi a situação que eu falei do ônibus, aqui você está tranquilo, porque nós teremos a passagem, mas você trancando ali, isola totalmente a cabine da casa. A pessoa pode entrar na cabine, já não tem nada ali para roubar, né? Sei lá, multimídia, um som. Mas dentro de casa ele não vai conseguir entrar, estourando tentar abrir as tulhas de baixo. Mas a sua casa ali, ela vai estar íntegra. No caminhão, você também tem uma liberdade maior de criação, respeitando os limites máximos que tanto a lei quanto a lógica impõem. Você pode ter um veículo mais estreito, mais largo, mais alto, mais baixo, mas o que você precisar você consegue construir bem personalizado. O ônibus você tá meio restrito ao tamanho dele, né? Tem gente que levanta o teto e tal, mas na largura geralmente você tem que aceitar o que aquele ônibus tem. A altura do solo é difícil de você mexer. Tem toda a parte de baixo ali das tulhas e tal, que se você não quiser, se quiser uma coisa mais alta, você vai ter que cortar aquilo tudo. Então tem suas vantagens e desvantagens. Então essas foram as nossas considerações. Eu vou deixar aqui no final 2 pessoas falando um pouco sobre isso, para ter uma opinião além de pessoas que já tiveram experiências de ambos, para vocês tirarem as próprias conclusões. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva para continuar assistindo os nossos vídeos e até semana que vem. O acesso do amigo meu era um acesso grande. Todo aberto. Todo aberto. Essa é a maior desvantagem de ônibus e micro-ônibus. Ônibus e micro-ônibus é muito difícil você manter temperatura. Então você tem que pensar o veículo que você vai ter pro tipo de viagem que você vai ter. Eu vou só ficar aqui pelo Brasil, tranquilo. Você pode comprar qualquer coisa, uma van, um micro-ônibus, qualquer coisa vai te servir. Não, quero dar uma volta ao mundo, quero pegar um Ushuaia, alguma coisa assim. Gente, se você tem uma certa condição e tem como fazer, foge de micro-ônibus. Porque o micro-ônibus não vai te dar a capacidade de você fazer um isolamento térmico decente lá dentro. E você vai passar frio. Já soube de casos que pessoas foram para fora em 3 veículos, um era micro-ônibus. Esse do micro-ônibus teve que pagar hotel. Não aguentou ficar dentro do ônibus. Então, para que tem um... Então, nós resolvemos alterar o projeto de um ônibus, um caminhão, como eu falei, por algumas razões. A primeira é que um ônibus ele é um espaço só. Então, a cabine está integrada à casa. Então, Fica no um caso espaço de eu precisar que ótimo, alguém mas... deixar numa mecânica ou fazer uma travessia, vai colocar no navio, vai ficar aí um mês viajando, não é a gente que põe no navio, é um manobrista do porto. Então eu tenho que dar a chave da minha casa para ele. Se a minha casa está integrada, do meu carro, desculpa. Se minha casa está integrada no meu carro, quando eu dou a chave para ele, eu dou a chave da casa inteira. Aí eu teria que ter chaves em todas as portas, conseguir separar tudo, fechar.
No caso do caminhão, não. Minha casa termina ali, tem uma porta com chave, eu dou a chave da cabine para ele, vai manobrar, mas não vai entrar na minha casa. Entendeu? Esse é o motivo. Segundo, esse aqui é bem mais alto do que esse. Então, no caso, a gente quer ir em lugar que tem um pouco de água, parar no meio do campo. Aqui a gente está um pouquinho mais resguardado, as janelas são mais altas. No caso da cabine, lá nós temos 3 bancos na frente e nós somos em 4. Então, um sempre fica atrás e fica deslocado da família. Aqui não, aqui cabe 2 aqui, 2 atrás. Caberiam 7 pessoas, né? Mas vamos já 2 aqui, 2 atrás. A família toda tá junta. Sim. Então os que estão atrás estão participando aqui na frente. Não vai ficar isolado. Tá todo mundo junto e misturado. E o caminhão, acho que dá pra gente fazer um pouco mais de aventura do que... Mesmo esse aqui sendo 4x2, ele te dá mais... Porque o que a gente pensou? Dentro de cidades é fácil você se deslocar. Você tem transporte público, você tem Uber, você tem táxi, você tem... dá para andar de bicicleta, como a gente fez. A gente rodou várias cidades lá na Itália de motorhome e bicicleta. A gente lá não pode entrar nas cidades. Muitas cidades são históricas, não podem. Então você tem que estacionar o motorhome fora. Mas aí a gente pegava as bicicletas, patinetes, as crianças com patinete, e visitava a cidade, rodava sem problema nenhum. E o custo não é alto, porque é o custo de um transporte público, um metrô. Já fora da cidade, se você tem um veículo que não te leva num lugar muito longe, você tem uma montanha, um lugar assim, você tem que pagar um passeio para você ir, que muitas vezes é muito mais caro do que um passeio dentro de uma cidade. E a gente quer fazer muito acampamento selvagem, a gente quer pegar aqui América do Sul, lá nos Estados Unidos, e ir para lugares bem ermos. E com o caminhão acho que a gente vai estar mais bem assessorado, né? Mais bem assessorado, exatamente. Na hora, se precisar de uma manutenção, você pode tirar a cabine, levantar. Mesmo pensando, se você precisasse, não sei no seu projeto, mas se você precisasse deixar o caminhão em um lugar e tirar o seu baú, você tem essa disponibilidade que no ônibus não te dá, né? Dá um pouco de trabalho, mas é possível fazer isso, entendeu? E tem alguma coisa que você acha que vai sentir falta no ônibus? Que eu acho que vou sentir falta. Lá nesse caso, desse motorhome que a gente vive, ele é mais largo do que a média dos motorhomes. É um motorhome antigo, de 30 anos. São todos que dessa época aí tem mais ou menos essa largura. Aqui ele vai ser mais compacto. Um pouco mais estreito. Então, talvez a gente sinta um pouco de falta disso. Mas é uma questão de acostumar. Eu saí de uma casa de 300 metros quadrados para morar numa de 25. Já acostumei. Então, de 25 para 17, é daqui para ali, né? Não vai mudar tanto assim. Porque a nossa intenção é ficar mais tempo fora do que dentro, entendeu? Um dos argumentos que sempre chegam pra gente é: mas o ônibus é mais barato. Por mais que eu diga que o nosso caminhão custou 56 mil e um pouco, a pessoa fala, 15 mil eu compro um ônibus. Qual que é a sua opinião sobre? Bom, na verdade, você compra um ônibus que você vai ter que desmontar ele todinho, então você tem um custo todo de desmontar. As paredes de um ônibus, elas são finas. E já é de um material que conduz. Normalmente, assim, tudo depende do projeto que você quer. Se você vai fazer uma casa para rodar dentro do Brasil, tranquilo, só tem calor, o ônibus vai te atender perfeitamente bem. A nossa intenção é viajar pelo mundo, então nós vamos pegar calor extremo e frio extremo. Então a gente queria um isolamento térmico bom. Um ônibus, você pode ver aqui, isso aqui foi feito um motorhome, nasceu um motorhome, tá? Ele tem uma parede mais larga. Um ônibus é mais estreito do que isso. Então, você tem a parede de um ônibus, ela é feita de uma estrutura de metal e coberto com alumínio por fora e muitas vezes eucatex, outras coisas por dentro. Se você vai transformar num motorhome, você tem que isolar essa parede. Ele já é todo de metal. Que você quer um conforto térmico para conseguir ficar mais tempo ali dentro, né? Digamos nessa situação, que você quer dar a volta ao mundo com um isolamento térmico bom. Você tem que tirar toda a parede interna, rechear essas paredes com alguma coisa. Que vai ser isopor, vai ser lã de vidro, lã de rocha, o que a pessoa decidir. Mas a estrutura de metal, você não tem como eliminá-la. Então você já tem metal.
Você... Na hora que você fizer o seu sanduíche, você vai esse metal vai servir de ponte térmica para passar o frio de fora para dentro, o calor de fora para dentro. No caso do baú térmico, não tem metal. O caminhão te dá essa possibilidade de você ter a sua casa totalmente térmica, né? Exato. Para eu fazer essa parede de 10 centímetros que eu feito aqui num ônibus, eu até consigo. Eu arranco tudo, deixo no chassi e faço, mas aí eu vou conseguir chegar com ela até aqui. O que eu faço com a cabine? Como que eu vou moldar essa cabine, para-brisa, tudo mais? Eu teria que partir mandar fazer um para-brisa especial para fazer um baú quadrado. Não precisa ser arredondado. O ônibus não. O ônibus tem que ser arredondado na frente, tem que ter essa aerodinâmica aqui. Como é que você vai botar as janelas? Você conseguiria fazer esse isolamento térmico até aqui. Daqui para cá ia ser complicado. Aí qual seria a possibilidade? Partir do chassi limpo, zero, para o fabricante fazer. Só que aí eles só fazem em cima do chassi zero. E aí o preço vai lá em cima. O preço vai lá em cima, mínimo, né, 200 mil reais você vai pagar. 250 um chassi hoje para fazer um ônibus do zero. E isso foi uma pesquisa que vocês fizeram, né? Sim, nós visitamos fábricas, tudo. Foram anos pesquisando. Mínimo 3 anos pesquisando para fazer isso. 4 anos, porque não faz um ano que a gente está aqui, 5 anos e meio de projeto, foram 4 anos e meio. Aí o que aconteceria? Só tem uma fábrica no Brasil que faz essa parte da frente com o para-brisa. Eu teria que comprar dela e conseguir integrar aquela parte ali do para-brisa na frente numa parede de 5, 7 ou 10 centímetros de largura. Se somando tudo isso, ficaria totalmente inviável. E aí, por isso que vocês caíram no caminhão, né? E aí o caminhão, eu comprei um chassi, a cabine com o chassi, e mandei fazer o baú. E aqui eu resolvi meu problema, caminhão mais baú, me custou 80 mil reais. Você não compra nem um terço de um chassi para fazer um ônibus. Já contando isolamento e tudo, né? Agora, se a pessoa me disser, não, eu quero fazer um ônibus para rodar dentro do Brasil, eu não quero rodar no frio, só quero rodar no calor, para mim uma parede de 3, 4 centímetros como é de um ônibus, tá beleza? Lógico, aí com um pouco de dinheiro você vai conseguir resolver. E tá tudo certo. Tudo depende do seu projeto. Não existe certo ou errado. Existe aquele projeto que se adequa a pessoas. A gente viu amigos darem a volta ao mundo com Kombi, com van, com Fusca, com bicicleta, com moto, com motorhomes antigos, sem problema nenhum. É que a gente queria ter um pouco mais de conforto para poder chegar em lugares mais extremos. Porque esse pessoal viajou, mas muitos tiveram às vezes que fugir do frio, indo para lugares mais quentes durante o inverno, porque os motorhomes não aguentavam. A gente não sabe ainda como que vai ser, só na hora que a gente chegar lá para poder dizer. Daqui uns anos a gente conta para vocês. A gente se fala de novo. Mas assim, a gente fez as contas e para nós ia sair muito mais barato fazer assim do que pegar um ônibus. E tem essa questão que eu falei, né, de poder fechar, isolar a casa da cabine. Segurança, né? Para nós é importantíssimo. Isso aí. Tá bom?